Oi, 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 bem-vindo. A gente recomeçou a live para ver se resolveu o tema do eco. Vamos esperar o pessoal entrar agora. Vamos lá, oi, oi, bem-vindos. Vamos ver se vai dar certo agora a questão do eco. Tem que dar, né? Vamos resolver isso. Vamos lá, agora. Agora eu não tô escutando eco. Você tá me escutando bem? Eu não tenho fone, Alan. Desculpa. Deixa eu ver, mas agora não tá dando eco. Agora Eu resolveu. não tô escutando também. Como é que tá aí pra vocês que estão Não, pra mim tá assistindo? show. Pra mim tá show também, que também resolveu o tema do eco. Era bug do Instagram mesmo, acontece, viu? Eu ainda tô tentando descobrir um jeito de unificar as plataformas, YouTube, Face, Instagram, para jogar live nos três lugares. Porque aí também a gente tem mais possibilidades de mostrar imagem e coisa, né? Sim, Mas ainda não descobri. A gente que é muito bicho grilo, a gente patina nas tecnologias. acontece, né? Eu falo que eu sou errada tecnológica, então não posso falar nada. É, não, então a gente tá no mesmo barco. É, então, deixa eu retomar. Bem-vindos que estão entrando, os que estão voltando, obrigada. Eu vou fazer uma explicação breve aqui do que está sendo esses 2 meses, né? A gente já está aí na metade. Mas então, assim, eu preparei um cronograma de lives com profissionais de diversas áreas complementares ou que se juntam, unificam, colaboram, acrescentam junto com o Bambu, né? A semana passada, quer dizer, 15 dias atrás, a gente teve uma live com Ecotelhas, que foram de telhas de uma cooperativa de recicladoras, então, assim, super legal. E a ideia era que a semana passada fosse com o Fred, de Estruturas em Bauru, mas coincidiu que ele viajou para a Lua de Mel e eu tinha a grata... Ótimo. Não, o motivo excelente, né? Oh, quem me dera, né, Vidaia? Mas também eu também acabei que assim coincidiu um compromisso que era a graduação do meu filho. Ele pratica o esporte, ele estava também graduando, então assim vários motivos importantes, né? E aí, então nessa sequência de lives de temas complementares, né, a gente falou de Adobe com o Marcelo, que está aqui da Casa Viva Bio, que está fazendo um trabalho muito legal aqui na região perto de Foz, ele está em Medianeira, e ele está fazendo os tijolos de Adobe. E assim, foi muito legal ter encontrado ele, porque eu me sentia bastante solitária aqui em Foz, né? Assim, ai, tô só eu aqui de bioconstrução, mas aos poucos a gente vai se achando. E aí hoje eu tenho a honra, a alegria, o prazer de, enfim, né? Já tem meio ano que a gente está namorando essa possibilidade, né, Vidaia? De fazer uma live nas duas. E a Vidaia aí a gente vem se falando pelo WhatsApp tem algum tempo. E é sempre uma dele. A gente não se conhece pessoalmente ainda, mas já dá para sentir que vai rolar química, né? Com Então, Vidai, certeza. Vidai é uma alegria. Obrigada por desprender esse tempo para estar aqui, para trocar conhecimento, para distribuir a tua experiência. E eu gostaria muito, muito, muito que você se apresentasse, porque eu não vou saber fazer isso muito bem. Então, conta um pouquinho de onde você é, para onde você vai, qual, né, como é que você começou nisso tudo, o que que você estudou, o que que você não estudou. Vai lá, o microfone é seu. Bom, gente, primeiro, boa noite. Grata, Kelly, como a Kelly falou, além de convidada aqui dela, a gente já está estruturando uma relação, então a gente troca várias ideias, é muito massa estar aqui. E a primeira coisa que eu quero dizer antes de me apresentar é que a gente não sabia se ia conseguir trazer imagens da obra para vocês, então eu decidi trazer vocês para a obra. Nós estamos em obra, um 360 aqui. Que lindo, Assim eu Vidai. Eu tô, consigo eu tô, mostrar. eu tô tão apaixonada que eu tô quase chorando, assim, sabe? Me derretendo. Eu quero agradecer a generosidade imensa da minha cliente, amiga e parceira bioconstrutora, a Vanessa Ramires, por Obrigada. ceder o espaço aqui, esse quarto que a gente está trabalhando, e ele está super didático. Então, eu pedi para ela, para eu poder fazer a live daqui, né? E a Uhum. Van é uma parceira incrível, porque ela apoia todas as minhas loucuras.
tanto aqui para casa dela, quanto para os meus projetos individuais. Então já rolou oficina de Adobe com forma que ela emprestou, já rolou oficina de tinta com terra colorida que ela coletou. Então, a Van é incrível, grata, Mana, por estar aqui fazendo essa live, graças a você. Vai dar umas balançadinhas, gente, ó, porque eu tô mesmo aqui, ó, em cima do andaime. Meu, que Não sei se vocês estão loucura! vendo as tabuinhas. Eu tô em cima do andaime, tem um outro andaime montado ali. E aí é assim que eu Legal! quero mostrar as coisas para vocês. Então eu fico falando e me mexendo e balança tudo, mas eu acho que o celular não vai cair. Cai Bom, junta. agradecimentos feitos, muito prazer a todos. Eu sou Vidália, sou bioconstrutora, administradora, é uma das minhas formações. Agora eu estou cursando técnico em edificações, porque eu sou apaixonada por obra. E aí eu escutei uma frase recentemente de um grande amigo que eu sou muito fã, que é o Tomás Luto, e ele já está nesse caminho há muito tempo, e ele disse assim, antigamente a gente lutava para estar aqui, para conseguir conquistar um lugar, para passar que a bioconstrução ela é segura, ela é viável. Hoje em dia a gente já conquistou esse lugar, então a gente já vê muito mais bioconstrutores e tudo. Então, hoje em dia, a gente não está mais buscando um lugar, a gente está buscando a excelência. Então, essa é uma trajetória que ela é feita assim, em cima de muito estudo. É o tempo todo estudando. No caso do técnico em edificações, ele é voltado para a construção convencional, mas em paralelo eu estou sempre estudando coisas sobre bioconstrução. E eu comecei nesse caminho, na verdade, com a permacultura, foi em 2015. Gente, eu vou falar de todo mundo, tá? Todo mundo que passa pela minha vida, eu sempre tenho que fazer um agradecimento, porque essas pessoas foram essenciais para eu estar aqui. Então, em 2015, eu comecei com um grupo de hortas urbanas em Florianópolis. Eu não sou nascida lá, sou de Guarulhos, mas Floripa é a cidade onde bate meu coração. Eu digo que eu moro lá, apesar de quase nunca conseguir chegar lá, eu moro dentro da minha Kombi. Mora na E Kombi. Você vive o sonho de muitas pessoas. eu acho que sim. Muita gente fala isso pra mim. Meu Deus, você mora numa Kombi, eu tenho esse sonho. Moro na minha Kombi, então aonde eu estaciono é a minha casa, né? E aonde o meu coração bate, o lugar para onde eu sempre quero voltar é Floripa. Lá eu conheci a permacultura em 2015, com várias pessoas incríveis, em especial a Letícia e o Marquito, que É estão lá Judite a tua ainda. Kombi? A Judite, inclusive, Ju, o nome, e o Júnior sempre. Como é que tá, Eu tenho, Judite? Hã? eu tenho uma van também. E o nome da minha avó é Corujona. E assim, Que massa! eu tenho dois filhos e assim, quando eu peguei a Corujona, né? Ah, foi uma alegria também. Ai, nós vamos acampar, dá para dormir aqui dentro, dá para levar bambu, dá para levar ferramenta. Não, eu já coloquei um tanto de coisa, arrastei bambu dentro dessa Kombi, com a minha casa já montada lá dentro. Meu Deus. Enfim, a Judite é pau pra toda obra. Agora o meu cachorro tá lá dentro, por isso também eu não ia fazer a live lá dentro, porque ele operou essa semana, e aí eu tô dividindo a Kombi com ele para ele ficar mais protegidinho do frio e do Oh, frio. Então, mesmo que a van não cedesse esse espaço super didático pra gente, a live não ia ser lá dentro, porque eu não queria interferências sonoras na nossa conversa. ia ter um pouquinho. Exato. Mas é isso. Eu conheci a permacultura em 2015 e quase 2 anos atrás, mês que vem vai fazer 2 anos que eu tô na estrada, eu decidi ir para a estrada para participar de voluntariados com permacultura. E logo no meu segundo voluntariado eu conheci a bioconstrução, me apaixonei perdidamente, foi amor à primeira vista. A permacultura está sempre presente nas minhas atitudes, nas minhas escolhas,
na minha vida, eu acho que ela é uma forma de vida, e é por isso que eu falo que eu sou bioconstrutora, não no sentido de que essa é a minha profissão, mas no sentido de que essa é a minha vida. Porque tudo que existe na minha vida hoje está baseado nas coisas que eu acredito. E por isso que eu trago a bioconstrução com afeto. Eu acredito que o afeto é a ferramenta mais revolucionária que existe no mundo e que a gente pode transformar todas as coisas com afeto. E para isso eu acredito que a gente tem que deshierarquizar os afetos. A gente hoje na nossa sociedade existe muito uma hierarquização dos afetos. Então, por exemplo, a gente tem aquele afeto máximo que ele é dado para o casal. E aí, se você tem um amigo, ele recebe um pouquinho menos de afeto. E aí, se é um colega, significa que ele vai receber um pouquinho menos ainda. E se é uma pessoa que você cruzou uma vez só na vida, vai receber um pouquinho menos. E a gente até cria nomes diferentes para isso. Então, por exemplo, nas relações românticas, eu tenho só um ficante, não é nada. Mas agora eu passei a namorar, então eu vou dar um pouco mais de afeto para ele. Não, agora eu fiquei noivo, a partir de agora tem mais seriedade, eu vou dar mais afeto para ele. E a gente traz isso para todas as áreas da nossa vida, essa hierarquização dos afetos. E eu acredito que a gente tem que deshierarquizar, que a gente pode fornecer o nosso afeto, porque ele é irrestrito, ele é amplo, ele atinge a tudo. A gente não tem uma caixinha com uma quantidade de afeto, que eu só posso doar uma gota para você, senão vai faltar para o outro. Eu posso doar afeto imenso, infinito para todas as pessoas e nunca vai acabar. Interessante, Então, refleti bastante sobre isso. Eu entendo, conforme eu estou te escutando, eu entendo que você coloca afeto no sentido de compaixão, de generosidade, de respeito, de cuidado, de acolhimento, de se ver no outro, ver o outro em si, de identificação. Eu entendo, eu estou interpretando dessa maneira. exato. Bacana, Isso. maravilhoso. Ou seja, todo mundo é digno de receber afeto, inclusive a Terra, principalmente a Terra. Vamos esperar a ideia voltar. Vamos dar corda. Mas bastante interessante esse conceito de afeto. Eu não tinha parado para pensar nisso. Ainda penso e considero, de repente, essa questão das construções, né? E vocês vão dando a opinião de vocês aqui embaixo. Ó, caiu a internet dela, já volta. Mas eu ainda penso essas questões dos relacionamentos, né? Vamos colocar aí que ela citou os exemplos de amizade, de casamento, de noivado, de namoro, né? Eu acredito que o que de repente acontece ali é uma construção maior de intimidade, mas o que não significa que outras pessoas não recebam esse afeto. Vidaia, enquanto você não estava aqui, eu fui falando, assim, ó, dentro do que você falou, eu interpreto que afeto seria compaixão, generosidade, respeito, acolhimento, aconchego, tarana, todos esses valores fantásticos, porque a gente está falando de tratamentos mais humanizados, né, mais próximos. Mas quando a gente fala de outros tipos de relacionamento, né, vamos falar assim, outras amizades, casamentos, noivados, namoros, de repente o que acontece ali é uma construção maior de intimidade, porque isso vai se dando pela convivência. Mas então a gente dissocia isso, que a gente não vai dosar o afeto pelo grau de intimidade, é isso? Exato, exato. Adorei. Então a gente pode só se doar e só colocar afeto em todas as coisas que a gente faz, em todas as relações que a gente tem. Porque tudo é relação, né? Até com o seu vizinho, que você só dá bom dia e não tem nenhum envolvimento com a vida dele, você tem uma relação, né? E aí a gente pode colocar o afeto em
todas as coisas. E eu E como é que acredito você que, coloca o afeto na construção? cara, eu acredito que é no sentido de doação, sabe? Então, tudo que eu estou fazendo, eu busco fazer com todas essas características que você colocou, assim. Então, me doando ao máximo, eu quero que fique bonito, eu quero que fique muito saudável. Eu busco que tudo o que eu acredito e o que eu prezo esteja junto na construção. Então, desde a relação com os meus clientes, como eu falei, a Van cedeu aqui o lugar para eu participar. A gente tem uma relação muito parceira de tudo. Fica aqui trabalhando juntas e trocando ideias. Ela tem um filho, eu sou super parceira dele, sabe? Ele tem 7 anos. O Natan está me assistindo, fala para a mamãe mandar mensagem. Então, assim, não é simplesmente eu acordo como se eu batesse meu crachá, né? Que eu não tenho ponto, mas eu acordo, bato ponto, venho aqui, mecanicamente esfrego o barro na parede, dá o meu horário, tiro o meu crachá, bato ponto. Não é isso, sabe? Tem toda uma construção de uma relação e a partir daí a construção da casa, ela também está envolvida nisso. Então tem um respeito mútuo, tem uma amizade muito grande e tem essa troca de afeto. Por exemplo, já passei 2 aniversários aqui e ganhei bolo, a gente canta parabéns. Então, é um ambiente diferente de se trabalhar e isso reflete no trabalho que você está fazendo. Principalmente nesse momento em que a gente está trabalhando acabamentos, né? É bastante. Eu acho que muda muito a forma de fazer e o trabalho final, sabe? Com Muda certeza. bastante. Com Deixa a certeza, gente porque muito veio do seu pai. inspirada, assim. Falando assim, né? A minha mãe é reikiana, então assim a gente surfa um pouco nas ondas das vibrações e das energias. A gente Sim, estava falando muito disso. Então eu imagino que os ambientes nos quais você trabalha, eu também coloco isso nos meus ambientes e é notória a diferença de como se sente, né? É aquele, você não vê, você não toca, você não cheira, mas você sente, né? isso. A gente tem até isso, inclusive é estudado em arquitetura. Na faculdade a gente estuda sobre isso. Que Tem um legal. nome complicado para isso, mas é que é estudado assim, porque veio a Revolução Industrial que bateu muito em cima da função e bateu muito em cima dos sentidos principais, né? Do que a gente toca, enxerga, cheira, vê e então e escuta, né? E aí vem esse sexto elemento dizendo assim, olha, tem alguma coisa que não se explica, mas se sente. Sim, Né? Então, aqui o que o Marcelo disse, que coisa linda, isso faz pensar em tantas coisas. Olha o tamanho que é esse assunto, é imenso, é imenso. A gente é. vai falar sobre acabamento. Mas quando eu recebi as tuas fotos, Vidaia, que você me mandou a foto do teu acabamento, eu te juro que eu vibrei. Eu vibrei, eu senti assim, falei, nossa, é isso que eu quero na minha casa. Eu me emocionei, porque Que não era só legal. bonito, tinha alguma coisa a mais. Tinha alguma coisa que Isso. não dava para explicar. Porque às vezes, quando a gente vai vender essa ideia para o cliente, né? Vender no sentido de convencer ele a repensar as técnicas construtivas, repensar os ambientes, né? E eu sou um tipo de planejadora que provoca muito o cliente. Você tem certeza que você quer a sala desse tamanho? E se a gente fizesse o quarto assim? Então, assim, provoco muito. E nessa de provocar, você tem certeza que você quer fazer de tijolo e alvenaria? Já pensou em fazer de adobe, de bambu e pintar de terra? E aí, como se faltasse um pouco de referências, de referencial de arquiteturas com delicadeza. Assim, porque a gente, né? Eu gosto do rústico, né? Tem quem gosta do rústico, do bruto. Sim, Só que eu percebo que isso acaba criando uma divisória muito grande. Porque muitas pessoas gostam de uma coisa mais sutil, mais delicada, mais suave. exato.
E vendo o teu trabalho, me deu a sensação e a impressão, fico pensando que, de repente, o que está faltando para essa sutileza seja esse afeto. Seja esse fazer sem pressa, fazer com carinho, né? Fazer cantando parabéns. Sim, eu acredito que sim. Fazer sem pressa não significa também que a gente não tenha uma produtividade alta. Uhum, Pelo contrário, sabe? Muitas vezes esse reconhecimento, eu aqui me sinto ultra mega master valorizada, sabe? Não é só salário, tem muitas outras coisas, né? Tem todo esse conjunto. Tem o cuidado da minha cliente com o meu cachorro, tá recém-operado e que mora aqui junto comigo, sabe? Então, o se sentir bem, perdão, o se sentir bem, ele reflete também numa produtividade. E isso também é uma coisa que vem sendo estudada na administração, né? uhum, Algumas empresas estão buscando trazer esse reconhecimento de forma imaterial e subjetiva para os colaboradores, e é isso que a gente tem aqui. Então, assim, eu sou grande fã da bioconstrução e eu digo que eu sou bioconstrutora por conta desse conjunto. Então, a bioconstrução, de uma forma técnica, para eu falar sobre ela, né? Ela é um conjunto de técnicas envolvendo materiais ditos alternativos, que eu também não gosto desse termo. Porque antes do advento do cimento, o homem sempre bioconstruiu. Então, o que é alternativo é o cimento. boa. O cimento foi uma alternativa, mas o tradicional, o convencional, é usar os materiais que tem próximos da sua casa. Então, se você está Aqui numa região de tem parte muita da nossa pedra, área. sim, se você está numa região de muita pedra, você tem uma casa de pedra. Se você está numa região que tem muita madeira, você tem uma casa de madeira. Se você está numa região que tem muito barro, você tem uma casa de barro. E você tem uma mistura, né, de técnicas aí, dependendo do teu acesso e etc. Então, para mim, isso é o convencional. O convencional É o é esperado. o normal, exato. Só que para além disso, a bioconstrução ela não é só esse conjunto de técnicas, né? Ela é toda uma forma de repensar a estrutura que a gente vive. A gente sempre foi capaz de construir e aí de repente a gente perdeu essa habilidade. A gente sempre foi capaz de lidar com os nossos dejetos e aí a gente perdeu essa habilidade. Hoje a gente gasta uma quantidade imensa de água para resolver o problema dos nossos dejetos, a gente gasta água limpa para resolver um problema que a gente poderia resolver facilmente com um banheiro seco, com um verme filtro, por exemplo. Então, a bioconstrução, eu falo que eu sou bioconstrutora e não só que essa é a minha profissão, porque ela é o que faz sentido para mim. O que faz sentido para mim é ter essa visão de cultura da permanência, de que a gente possa produzir mais do que a gente gasta de energia, né? Falando em termos energéticos. E ela agrega tudo isso. Ela agrega essas minhas escolhas de vida, ela agrega as minhas crenças, ela agrega o afeto, o respeito dentro de um campo de obra, porque, gente, um canteiro de obra é pesado, tá? É bem pesado. É muito. E tá o dia inteiro, sobe, desce andaime, carrega lata, o tanto de lata que tem aqui. Lata de massa, lata de água, e é marreta para cima e é colher para baixo. Então, você ter esse ambiente tão saudável, não só saudável no sentido físico, porque o barro é um material extremamente saudável, mas também saudável no sentido subjetivo, né, da relação, é excepcional, assim. É o trabalho dos sonhos. Gente, sejam todos bioconstrutores, é o trabalho dos sonhos. Não, assim, eu tô me apaixonando mais ainda. Ai, meu Deus do céu. Viu, Vidaia? Mas vamos lá. Ó, Vamos.
foco. Vamos Nem pro sei que foco. horas são, a gente tá falando sem parar. Me conta, a gente teve ali uma live que foi bem interessante com o Marcelo, né? Quem não viu ainda, tá aqui tá no meu feed, ele explicando sobre Adobe. E foi bem legal porque ele tirou várias dúvidas, ele contou da experiência dele com o Adobe, né? Então, assim, a Vidaia também é master, é especialista em Adobe, tipo, super Eu sou sabe. especialista, gente. Para. Tá bom, para de ser modesta, tá bom? Eu Mas assim, estudo. então a Vidai hoje vem aqui para dar continuidade nessa construção sobre biotecnologias, né? E eu quero muito saber, porque foram os trabalhos que eu vi que eu fiquei encantada sobre os acabamentos com terra. Porque não, assim, eu fiquei de verdade, eu fiquei de boca aberta com o refinamento, com a delicadeza do acabamento. Então, assim, eu sei que é bem amplo esse assunto, mas se você puder dar assim uma pincelada para a gente se situar nesse assunto, nossa, eu não sei por onde começar. Bom, na verdade, o que eu planejei pra gente, como eu falei, eu tô aqui num quarto que é muito didático. E eu pensei em mostrar para vocês as fases, desde o assentamento até um acabamento, tanto no Adobe quanto de uma parede. E aí, se a gente conseguir mostrar as fotos depois, eu falo de outros trabalhos. Aqui nesse quarto, Vamos fazer uma sequência de history depois, vamos colocar, acho que fica legal. aqui nesse quarto, a única coisa que eu não tenho é tinta de terra. Mas de resto, eu tenho todas as fases de trabalho no mesmo ambiente. Então, vamos lá. Aqui. Gente, se alguém tiver com enjoo, se segura aí que eu vou mexer o celular bastante. Ó, aqui o tijolo tá direto na maneira que ele foi assentado. Vocês conseguem ver? Aham, super. Vocês conseguem escutar? Uhum. Ali, aliás, desculpa. Vocês conseguem ver esse cantinho? Sim. Assim os tijolos foram assentados. O Uhum. assentamento aqui, ele não foi feito visando o acabamento. Tá. Ele pode ser feito um assentamento já visando um acabamento, o que vai facilitar bastante as coisas. Mas não tem o menor problema quando isso não é feito. Eu fiquei um pouco torta, desculpa, gente. Não tem, não tem problema quando isso não é feito. O que é muito maravilhoso do barro é que a gente pode construir qualquer coisa com ele e refazer e reutilizar a massa. Então, por exemplo, essa parte que está exatamente aqui atrás de mim é a mesma coisa que aquele canto Uhum. ali foi assentado. Aqui, vocês conseguem perceber que não tem diferença de nível. Uhum. É porque eu raspei essa parede Ah, você para raspou. deixar. Eu pensei que você acrescentava, mas não, então você raspa. Depende, depende. Depende de como você Aqui, faria. isso. Aqui o assentamento, ele não ficou exatamente no prumo. Ficaram algumas barriguinhas. Aham. Então, para fazer o desenho dos adobes, a gente nem acrescenta e nem raspa. Para a gente só desenhar os frisos dele, se ele está assentado bem aprumado, bem alinhado, a gente ou já marca esses frisos na hora do assentamento, enquanto o barro está mole, pode ser com a mão, pode ser com uma mangueira, pode ser com um vergalhão. Mas se por acaso esses frisos não foram marcados na hora do assentamento, você pode vir depois, quando já está seco, vergalhãozinho e faz as marcas. Ó, deixa eu fazer aqui. E aí ele fica raspadinho. Aqui eu raspei com essa ferramenta maravilhosa. Aliás, eu quero agradecer a Babi. Isso aqui é uma desempenadeira raspadeira. Ela tem esses dentezinhos aqui, Uhum. só que essa aqui ficou banguela. Tem umas pedras no meio. Do...
Eu, cliente, voltei. Voltou. Eu tava conversando de manhã com meu cliente. Eu comprei essa desempenadeira por causa da dica da Babi. E falei pra ele, poxa, Davi, eu tô muito chateada porque a Van comprou a desempenadeira e eu amei e ela ficou banguela. E ele falou, será que não dá pra você botar alguma coisa no lugar, uns pregos, uns parafusos? E eu fiz isso, eu parafusei muitos parafusos nos buraquinhos Agora onde ela ficou banguela. você deu uma turbinada nela. E agora tá excepcional, gente. Façam isso. Fantástico. Raspadeira é uma coisa maravilhosa de se usar para colocar os adobes no prumo ou para qualquer parede. E Aham. aí, e aí, nesse caso, eu raspei para poder chegar no prumo que eu queria. Agora vamos um pouquinho mais pro lado. Aqui eu tenho uma parede que já está pronta. Nossa, que Então, legal. como que a gente faz? Consegue ver a diferença? Então, ó, Total. lá o comecinho, aqui no meio é o meio do caminho, Aham. e aí aqui, esses aqui estão escurinhos porque eu fiz hoje, estão molhados ainda. E ali já tá mais seco. A gente vem E marcando. daí, como que você faz para ele ficar retinho? Porque ali na primeira etapa, parece que não, que assim que tá meio assim as linhas, né? E aqui agora o momento que você está mostrando tá bem retinho. Como é que tá? Porque não é só no olho. Como é que você faz? Não é só o quê? Você vai só no olho, só olhando, você fala assim, Não. A régua não tá aqui. A ah, minha cliente faz só no olho, tá? Ela faz só no olho. Eu sou meio obsessiva com linhas retas. Ó, essa parede aqui de trás, quem fez foi a Van. Nós duas estamos juntas fazendo esse quarto. Ela aham, faz só no olho. Olha só que coisa incrível. lindo. Eu sou um pouco obsessiva e eu também não consigo seguir uma linha reta. Isso para mim é impossível. Então, o que que eu faço? Imaginem que a régua, tá, gente? Eu não sei onde é que a régua tá. Tá lá embaixo, eu não quero descer para pegar. Eu pego uma espátula. Aham, Primeiro a gente molha a parede. aham. Ainda bem que as coisas todas estão aqui. Buchinha e molha a parede. Genial. Garota, eu tô apaixonada por você. E aí, eu ponho a régua aqui e Aham, com a espátula. aham, Faço uma linha reta bem fininha com a espátula. show. Depois eu venho com o vergalhão, alargando a linha reta que eu fiz. Só que muitas vezes o que acontece? Aqui, ó, não sei se está dando para ver, mas ele fica meio estragado. Aham. E aí o que que a gente faz? Massinha e vem colocando nos buraquinhos que possam ter aparecido. Você usa luva para trabalhar, Vidaia? Quando tá frio eu uso, mas é por causa do frio. Entendi. Por estragar a mão, não. Não machuca a mão, pelo contrário, a argila é uma coisa maravilhosa, incrível, fantástica. Isso é uma coisa até muito engraçada. Assim que eu vim para o meu primeiro voluntariado na permacultura, uma amiga que foi quem me conseguiu esse primeiro voluntariado, ela quis tirar uma foto das minhas mãos, porque ela falou que eu tinha a mãozinha de princesa. E aí ela tirou uma foto para dali um tempo fotografar de novo as minhas mãos. E assim, eu ganhei alguns calos. Dá para ver alguns calos aí? Não sei se dá. Eu ganhei alguns calos, mas a minha mão continua ótima, gente. Trabalhar com argila é perfeito. E aqui o que que tem? Argila e areia. Então, Você assim, faz uma esfoliação constante. faço esfoliação se eu estiver usando massa de reboco grosso. Será que dá para vocês verem? Dá. Aham. Reboco grosso, areia grossa, passada na peneira grossa ou na peneira média.
E aqui, ó, é a hidratação. Ó, areia fina, reboco fino, Nossa, bem macia. parece uma massinha. Bem macia, ó, reboco fino. Envidai, Então e tem, depois que tá feito o acabamento, quem é obsessivo com limpeza pode jogar água para lavar? pode jogar água, não há necessidade, né, de você lavar, porque o que acontece? Qual é o último acabamento aqui da parede? Vocês viram, eu passei a mão e perguntei se vocês estavam conseguindo escutar, eu não sei se deu para escutar. Quando a parede está recém-assentada, ela solta muitas areias e muita poeira, e as pessoas perguntam, nossa, mas casa de barro não fica soltando poeira? E aqui, ó, não solta absolutamente nada na minha mão, nada. Posso usar lençol branco e cortina branca, sem problema. Pode usar lençol branco e cortina branca. Qual é a última etapa, né, para chegar nesse ponto? Aqui ainda tem uma última linha bem fininha. E ué, cadê minha brocha? Acho que eu perdi. Hã? Tomou chá de sumiço. Perdi minha brocha. Eu fico carregando ela. Ah, mas a última etapa, a gente faz uma finalização aqui com a esponja, para ele ficar lisinho. Aqui acho que dá para ver, né, que ele tá bem grosseiro. Uhum. E aí a gente vai passando a esponja, selando os poros do barro. Então isso aqui, além de deixar mais bonito, a gente vai selar os poros. A gente vai deixar as argilas bem próximas, bem coladinhas umas com as outras. Então, ela, quando secar, não vai soltar mais nada. Então, um reboco bem feito e bem aplicado, ele não solta nada. Às vezes, algumas pessoas perguntam, né? Ah, aqui tá soltando, eu posso fazer uma tinta para segurar? Pode fazer, vai dar uma segurada. Mas um reboco bem feito e bem aplicado não solta nada. Ah, então esse é o teste de qualidade, né? Se tem Tá soltando ainda feito. não. Viu? Aqui Isso. uma pergunta, Vidaia. Em relação às tintas, o que usam como fixador natural? Essa pessoa falou assim: estou experimentando noda de bananeiras e goma de mandioca e leite de mangaba. Tudo que você pode usar como cola na vida vai funcionar como aglomerante, como aglutinante da tinta. A tinta ela é feita de 3 ingredientes: Uhum, pigmento, aglomerante e diluente. Então, o uhum, pigmento das tintas minerais naturais, a gente usa terra, pode ser, por exemplo, carvão, mas no geral a gente usa terra. O aglutinante pode ser qualquer coisa que você use como cola. Então, a cola essa goma da mandioca serve, clara de ovo serve, baba de babosa, baba de cactus, tudo isso serve. O que que acontece com os aglomerantes naturais, que são esses que você mesmo faz? Você tem que preparar e já aplicar na parede, porque eles vão se decompor muito rápido. Então, eles apodrecem. E não vão apodrecer na parede? Não vão apodrecer porque eles vão secar. Depois que perde água, ele não decompõe mais, Hum. tá? Então, com esses aglomerantes naturais, você tem que preparar e usar. É sempre assim. Uhum. A minha base principal de estudo sobre as tintas de terra é a cartilha dos professores Anor e Fernando Cardoso. E na última revisão da cartilha, que é o trabalho de doutorado do Fernando, ele não traz mais esses aglomerantes naturais. Ele só traz a cola PVA, que é aquela cola branca. Uhum. E de todas as experiências que a gente compartilha, eu faço parte de uma coletiva de mulheres bioconstrutoras, que se chama Mulheres na Bioconstrução. Tem Uhum. o Instagram delas, nós somos um grupo, novas membras são bem-vindas. De todas as experiências que a gente compartilha no grupo,
sempre para ambientes externos, o que funciona melhor é a cola PVA, Uhum. que é o que vai ficar ali no tempo, né, recebendo as intempéries. Então, é sempre indicado para a área externa cola PVA. E o professor Fernando, ele fala também da aplicação de óleo natural de linhaça para áreas externas. E aí ele tem uma cartilha, chama Manual Cores da Terra, que é a publicação do trabalho de doutorado dele, está disponível online. Quem quiser consegue fazer o download gratuito. É um trabalho lindo, incrível. Eu vou. Não, eu quero. Depois, assim, se você puder me Eu te ajudar com esse mando. link, eu vou deixar ele disponível aqui no History, né? Tá, eu Né? vou procurar o link, porque tem esse link tem na página da Marcela da Terra, que Aham. foi também uma grande mestra minha. Aliás, gente, nos acabamentos, eu tenho grandes mestras. Aqui eu tenho essa oportunidade incrível e muita liberdade para trabalhar e desenvolver o meu estilo, as minhas vivências, que a Van me oferece isso. Mas eu tive uma grande mestra, que é a Laís Yumi, Arte na Parede Barra, que foi o primeiro reboco que eu fiz na vida. Aliás, de terra. E o primeiro reboco de cal foi o Felipe, da Xangô Bio. E fiz alguns testes também muito legais com a Patrícia, da Terra Beija-Flor. E sobre as tintas, quem fez uma semana das tintas de terra foi a Marcela da Terra. E aí aqui, eu e a Van, a gente começou as tintas de terra junto com essa semana das tintas que a Marcela fez. Então, eu acho que isso também tem que estar presente, porque essa troca também é afeto. Tá sempre todo mundo muito disposto a se ajudar, a colaborar, a chegar nessa excelência que eu falei no começo. Então, isso tudo faz parte, assim. Agora eu queria levar vocês para andar mais um pouquinho. Vocês Vamos. não têm medo de altura, não, né, gente? Eu espero que não. O andaime aqui tem menos de 2 metros, tá? Então a gente não precisa de EPI. Fiquem tranquilos que a segurança no trabalho está em dia, inclusive, ó, botinha, biqueira de aço, tá? A segurança no trabalho está em dia. Eu quero mostrar para vocês uma outra parede para exemplificar aquilo que eu falei que não solta. Ó, você não escuta um ruído lá no chão. Não, tem o mesmo barulho de esfregar na parede de casa, a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa parede, ela é de adobe. Até aqui. Até aqui, ela é uma parede de adobe. Aham. Ela foi raspada, veio um reboco grosso e depois esse reboco fino de terra com um pouquinho de cal. Na verdade, não era necessário a cal, porque é uma parede interna, mas a gente já tinha essa massa sobrando e massa de terra é assim, não desperdiça nada. Aquela massa de reboco grosso que eu mostrei para vocês Uhum. é a poeira que cai dos adobes, que a gente raspa, a gente peneira, hidrata de novo e vira massa de novo e volta para a parede. E de novo, de novo. E de novo e para sempre, Mas para todo a sempre. a cal vocês usam por quê e pra quê? A cal ela tem um certo poder hidrofugante. Então, para a área externa, ela é recomendada porque ela vai ajudar na proteção da Reter parede contra fogo. as intempéries. Isso. Uhum. Mas ela também tem que estar bem aplicada, tem que ser uma massa correta, uma aplicação correta. Se você fizer esse reboco de cal, mas ele fica todo furado, por exemplo, Não vai que é funcionar. quando você vai ter alguns buracos ali. E aí, buracos é onde a água consegue penetrar. Então, por exemplo, você falou se dava para lavar. Essa parede aqui, ela tem várias marcas. Essas marcas é de eu passando a esponja molhada. Uhum. Então, eu posso passar a esponja molhada bastante nela, ela não vai se derreter. Que legal. Até eu vou tacar um pouco de água ali na parede para vocês verem.
Vou voltar para o outro andaime e tacar uma aguinha ali na parede para vocês entenderem como que é o... Outra curiosidade que eu tenho é saber como é que vocês conseguem as cores. Então, assim, eu tenho a impressão que são todas cores de tons terrosos, né? Não é que a gente nunca vai chegar, por exemplo, na mesma coloração de comprar uma souvenir ou enfim, uma tinta industrializada, né? Mas assim, são cores muito bonitas. Como é que vocês... Vamos ver se volta a Vidaia. Saber como é que vocês conseguem essas cores. Aí volta a internet da Vidaia, por favor. Gente, se vocês têm alguma pergunta, vão colocando. A gente tem mais 10 minutos de live. Aí vocês já vão colocando. A Vidaia já volta. Caiu, mas ela já volta. Se vocês têm perguntas, curiosidades, já aproveitem, já vão colocando, que assim dá tempo da gente responder, de repente dá tempo da Vidaia, que ela já está solicitando, dá tempo da Vidaia mostrar. Então, assim, já vão mandando as perguntas de vocês aí pra gente. Gente, desculpa, isso que dá fazer live do alto, você fica caindo. A gente normalmente usa os tons da maneira que a gente encontra e eles apresentam uma variação. Então, uma terra seca não significa que ela vai ficar na mesma cor. E aí, não sei se tu quer tentar passar algumas das fotos pra gente ver se... Não aparece. E voltou o eco, Vidaia. Então, eu vou falar muito, vou deixar você falar. Que tá dando eco quando eu falo. Eu não sei se dá eco quando você fala. Eu escuto o seu eco, mas eu não escuto o meu eco. Então sou só eu com eco. Ó, a gente tem um alô de Havaí ali, ó. Aloha. Aloha, Keila, você é linda! Ai, nega, que saudade que eu tô de ti! Eu quero chegar aí no Havaí. Mas vê se tu chega aqui no Brasil também pra vir ver as casinhas de barro, viu? Cheiro, sua bonita. É uma amiga de muitos anos, a Keila, que me acompanha desde muito antes desse sonho se materializar. Desde muito antes de eu conhecer a permacultura. Então, a Keila é uma amiga muito especial. Tô bem feliz que ela tá aqui. Aliás, eu ouvi algumas pessoas que entraram aqui. Gente, obrigada. Em especial, eu acho que a Luzi está aqui. O pessoal da Dois Toques, os grandes amigos. E eu tô até com a arte deles aqui. Olha só. Eles fazem... Ah, não vai pegar por causa da luz. Eles fazem umas artes em madeira e é uma das iluminações que a gente tem. Mas é uma luminária. Depois eu posto foto, gente, para vocês verem essa luminária. Aqui, como esse quarto está em obra, então tem uma lâmpada que tá pendurada e a gente coloca um refletor. E aí, para ter um pouquinho de luz melhor, eu coloquei essa minha luminária que eu queria conseguir mostrar para vocês. Mas, ó, aqui sobre lavar a parede, ó, vocês sabem. É água, pode tacar ali. Não vai acontecer nada, ele continua do mesmo jeito. Que legal. É claro que assim... Você deixa propositalmente, porque você quer que apareça os frisos, porque senão dá para deixar retinha. Isso, dá para deixar retinho. Como aquele cantinho que eu mostrei no começo, que é o cantinho que tá só raspado. Uhum. Aqui, ó. Ele tá retinho. Mas aqui a intenção é mostrar os frisos. Nas paredes que são rebocadas, aqui o assentamento já foi feito sem os frisos, né? Mas ainda fica um pouquinho da marca do assentamento. E aí, nas paredes que foram rebocadas, a gente
passa primeiro um reboco grosso para assentar, para deixar bem retinho. Eu gosto, tá, gente? Deixa eu só avisar que é uma escolha minha. Tem muita gente que no reboco grosso, quando você tem pequenos intervalos, pequenas ondulações, já parte para o reboco fino. Eu prefiro deixar um reboco grosso já o mais nivelado e, e liso possível. Ele tem que ficar rústico, porque ele tem que propor um agarre para o reboco fino grudar nele. Então ele não pode estar muito alisado, mas eu gosto que ele já esteja bem lisinho, lisinho não, desculpa, bem retinho, que não tenha muitas imperfeições. Isso. E aí eu venho com uma camada de reboco fino bem fininho. E aí a última coisa que eu queria mostrar para vocês é que a Van, ela me deixa fazer arte. Não sei se vai dar para ver, mas eu fiz essa árvorezinha aqui na parede. Maravilhoso. Ai, meu Deus, que paixão. Ela vai até lá embaixo, e aí ela pega a outra parede, e aí da outra parede vai sair. Deixa eu ver, perdi a árvore. Aqui, pega a outra parede, e aí vai sair um balanço dali daquela parede com essa árvore. Que maravilhoso. Isso é uma técnica que se chama autorrelevo. Deixa eu deixar ver se pega aqui a árvore. Eu tô percebendo que tem uns 2 galhos que quase não dá para ver, porque ele tá seco, é da mesma cor da parede. Mas é uma técnica de autorrelevo. Eu também aprendi com a Laís Yumi. Ela é a ultra mega master mestra do autorrelevo e foi me passando as dicas. E aí eu fiz um autorrelevo, que é o que tu colocou nos stories. Tinha uma parede que ela estava bem fora do prumo, ela foi feita com garrafas e na hora do assentamento das garrafas ficou bastante irregular e eu não tinha muito bem como consertar, porque senão eu ia sumir com as garrafas. E a Van, sempre super aberta para todas as coisas, eu falei para ela, olha, eu tive uma ideia aqui e eu já comecei a fazer. E ela falou, não, manda aí. E aí saiu um autorrelevo com umas flores. Depois eu fiz umas estampas com folhas. Eu e ela, a gente saiu para catar umas folhas aqui no sítio. E eu estampei as folhas e estampei uma samambaia. E aí eu fiz o autorrelevo da samambaia. Ficou muito legal, assim, ela adorou. E essa árvore foi a mesma coisa. Essa parede, ela tinha uma coluna que... Essa coluna, ela foi super sobredimensionada, eu preciso primeiro falar isso, né? Ela não é um elemento estrutural, ela foi feita como um reforço extra, mas não tinha essa necessidade, então por isso foi possível mexer nela. Não se preocupem que a casa não vai desabar, tá tudo certo. E ela bichou em alguns lugares o concreto e também as formas. Gente, só lembrando uma coisa, tudo que eu falo aqui é só acabamento. Eu não participei do levante dessa obra, tá? Quando eu cheguei nessa obra já estava tudo praticamente pronto. E aí essa coluna, ela saiu um pouco também. Então ela é muito alta e a forma acabou se torcendo. E o que aconteceu foi que alguns pedreiros, antes de eu chegar, passaram um martelete nela, tentando tirar umas pontas, sabe? Tentando dar uma arredondada nela, mas não rolou. E aí eu comecei a fazer esse quarto e rebocar essas paredes retas. E a Van apareceu aqui na janela e falou assim: e essa coluna, o que que você vai fazer? Eu falei, mana, eu ainda não sei. Calma que a resposta vai chegar, fica calma. E aí, quando ela apareceu da segunda vez, eu falei para ela, a resposta chegou. Ela, o que que você vai fazer? Eu falei, eu vou começar, e aí se você não quiser, eu desfaço.
E aí eu comecei a fazer essa árvore. Ela já tinha dado a ideia de uma árvore no banheiro, e acho que essa árvore ficou no meu subconsciente. Quando eu olhei para essa coluna, eu falei assim, cara, e tinha as pontas do cimento, né, onde o martelete passou, a maioria dos lugares onde saem os galhos já eram marcas que ficaram do martelete batendo no concreto. E eu olhei e falei, cara, isso é uma árvore, são os galhos. Eu desisto de projetos? Não entendi, Keila. Manda a pergunta de novo, é que eu não entendi se eu desisto de projetos. Bom, E aí eu me falei, cara, são galhos saindo de uma árvore. E aí a Van adorou, aqui vai ser o quarto do filho dela, então ele tá amarradão. Tem um buraco aqui na árvore que é pro tucano. Aqui tinha uma árvore com um buraco e um tucano que morava nele. E aí essa árvore caiu. Então aí eu fiz o buraco pro tucano continuar aqui dentro do quarto dele. tá parecendo, tá parecendo um dos filmes que tem na Disney, que um garotinho se transforma Encanto é o nome do filme. Tem um garotinho que se transforma na própria, assim, que é o dom dele é a natureza e tem tucano e um monte de coisa. Eu não sei como é, manda pra mim depois que eu posso assistir várias coisas da Disney. A Keila perguntou se eu começo um projeto e desisto por ser difícil. Não, a gente cria novas ideias. Tem algumas coisas que a gente olha e analisa se vale a pena fazer daquele jeito, como por exemplo uma parede amarela de garrafas que eu já postei. A Van, ela estava para desistir daquela parede, mas ela tinha já um desenho no computador. Quando ela me mostrou aquele desenho, eu fiquei muito apaixonada. Falei, mana do céu, você precisa fazer essa parede, porque ela é muito linda. No lugar de fazer de adobe, vamos fazer de pau a pique. E aí eu acabei indo embora. Foi ela que fez o pau a pique e fez um alto relevo. E aí quando eu cheguei aqui, eu só reboquei. E a gente é apaixonada por essa parede. E ela é um amarelo bem vivo. E essa cor, ela veio do buraco que foi cavado para fazer a cisterna. Que lindo! Então é uma cor viva, não é terrosa. E é uma cor natural de terra. Videia, o Instagram ele tem ali um limite de 1 hora de live, e aí eu tô com medo que corta bem no meio do assunto. Mas assim, eu sabia que ia ser muito gostosa uma live contigo, eu só não imaginava que ia ser tanto. Então, assim, eu vou, assim, amanhã eu já vou te chamar e vamos marcar uma próxima live para a gente continuar falando sobre cores, sobre isso, né? Que coisa linda, conhece Foz? Traz a Judite para cá. Marcelo, você não me rouba a Vidaia. Vocês não me cantam. Tem uma história sem graça aqui em casa. Marcelo. Marcelo, eu te chamei para a gente fazer o adobe de chalé anis e já chamei a Vidaia para fazer o acabamento de chalé anis, tá bom? Então, assim, vai acontecer esse encontro, vai vir a Judite, vai vir a Vidaia. Como é que é o nome do seu cachorro? O seu Chico. Vai vir o seu Chico também. Vidaia, então, assim, eu vou encerrar a live, para o Instagram não cortar nosso barato no meio do caminho. Mas, assim, não tô satisfeita, foi pouca a nossa conversa, tá ficando com sabor de quero mais. E, de novo, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por essa didática maravilhosa, por ter mostrado o ambiente, foi muito gostoso esse passeio. E eu tô encerrando minha noite hoje muito mais rica do que eu imaginei que fosse. Então, assim, hoje eu tô milionária. Ei, que demais! Muito grata também. Luzi, muito orgulho de ti. Tu sabe que tu é minha inspiração. Eu quero agradecer todo mundo que passou por aqui. Espero ter conseguido tocar um pouquinho cada um com essa minha proposta de bioconstrução, de mudança de vida, de afeto, de tudo que eu tento passar para frente. Dúvidas, sugestões e melhorias, estamos sempre abertas aí a receber mensagens e as minhas redes sociais estão aí abertas. Gratidão demais, demais, demais.
E é isso, mana. Tamo juntas aí pra continuar trocando. Então, até a próxima, até breve. Até logo menos. Beijo. Beijo, gente. Boa O noite, afeto é pessoal. revolucionário. Tchau, Bidaia. Fique bem. Beijo verde. Beijo verde.